Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre equações polinomiais ou equações algébricas. As equações polinomiais é matéria do ensino médio. Então, a forma geral da equação polinomial é essa. A índice n, que multiplica x elevado a n, mais a índice n menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais tudo isso aqui, tá? Então, vamos lá. O índice n tem que ser o quê? Diferente de zero, tá? Em que a índice i, abre parênteses, a índice n menos 1, a índice 2, a índice 1, a índice 0, são elementos do conjunto dos números complexos. Os números complexos são indicados por uma letra C maiúscula, cortada, tá? O n, que é o expoente, pertence aos números naturais diferentes de zero. O asterisco significa que o zero não pertence ao conjunto. E n é o grau da equação polinomial, tá? Para entender melhor isso aqui, vamos ver os exemplos de equações polinomiais. Aqui, 3x mais 1 é igual a zero. É uma equação algébrica ou polinomial do primeiro grau, tá? X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero é uma equação do segundo grau. Assim, o grau do polinômio é o coeficiente, ou seja, a parte literal, você vai procurar, aliás, a parte literal com maior expoente. Aqui não tem parte literal, a parte literal é x. O expoente é 1, então ela é do primeiro grau. Aqui você tem o x elevado a 1 e o x2. Então, o grau do polinômio é a parte literal com maior expoente, tá? Então, ele é do segundo grau. A e B, você já conhece lá do ensino fundamental. Aqui é uma equação do primeiro grau e aqui é uma equação do segundo grau. São casos particulares de equações polinomiais, tá? Mas nós temos também x3 menos 2x ao quadrado mais x menos 2. É uma equação algébrica do terceiro grau. Ou seja, o maior expoente é o 3. Aqui ela é do quarto grau, tá? E aqui você tem um detalhe interessante que aparece o i. Mas ela é uma equação algébrica do segundo grau. O que você ficou na dúvida aí é o seguinte: apareceu o conjunto C. Aqui é o seguinte, pessoal. As equações polinomiais, elas pertencem, a solução delas pertence ao conjunto dos números complexos, tá? Diferente do que você estudou lá no ensino fundamental, a equação de segundo grau, que pertence aos números reais. Então, o universo aqui é o conjunto dos números complexos. Por isso, vai sempre aparecer o i. O i é a parte imaginária de um número complexo, tá? Por isso que eu falei que é matéria do ensino médio. Mais precisamente do terceiro ano, tá? Então vamos lá. Vamos resolver algumas equações. Nesta primeira aula, eu vou resolver utilizando a fatoração. Fatoração muito simples de você entender. x3
Resolva as equações x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x igual a zero. É uma equação polinomial do terceiro grau. Não existe fórmula para você resolver. Existe método. Então, neste caso, eu vou fatorar. Quem é o fator comum aqui? x3, x2 e x. O fator comum é o que se repete em todos os membros. No caso é o x. E o de menor expoente, tá? É o x elevado a 1. Então vamos lá. A resolução fica assim. Eu vou pôr o x em evidência. x3 dividido por x fica o quê? X ao quadrado. Você subtrai os expoentes. 5. x2 dividido por x fica x. Você subtrai 2 menos 1, que dá 1. 6. X por x fica 1 menos 1, que é igual a 0. X elevado a 0 dá 1. Então, ele é eliminado, tá? Pronto. Você agora já sabe que esse x é igual a quem? A 0. Tá? É uma das raízes. E o que ficou aqui? Ó? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. É uma equação polinomial do segundo grau. Ou seja, você pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 5 e o C é igual a 6. Tá? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, você pode fazer direto, tá? Eu vou fazer passo a passo. Menos 5 ao quadrado, 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual a 25, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 1. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos B, menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes 1. X é igual a 5, mais ou menos, a raiz de 1 é 1, sobre 2. Tá? Então, vamos lá. X' é igual a 5 mais 1 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, que é igual a 3. X, duas linhas, é o 5 menos 1 dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, que é igual a 2. Tá? Então, você tem 3 raízes. Você tem x0, x2 e x3. Então, a equação polinomial, ela tem a solução. Você põe na ordem crescente. 0, 2 e 3. Então, aqui são as raízes desta equação polinomial, tá? Toda equação polinomial com expoente igual a 1 ou maior do que 1 tem uma raiz real ou complexa. Quer dizer, as raízes podem ser números reais, igual ao que nós acabamos de fazer. Só que também as raízes podem ser
complexas, como esta que eu vou fazer agora. Tá? Então aqui, ó, dá para fatorar, não dá? Quem é o fator comum? É x. Se eu tenho x3 dividido por x, eu subtraio 3 menos 1, vai ficar o quê? X ao quadrado. Mais x dividido por x, eu cancelo. Como não tem nada, eu ponho o coeficiente dele que está aqui, que no caso é o número 1, que é igual a 0. Tá? Pronto. Então aqui eu já tenho o valor de x. Ó. X igual a 0. Então 0 é uma das raízes. A outra raiz é esta aqui, ó. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Presta atenção agora, tá? X ao quadrado é igual a quem? Ó? A menos 1. Você passa para o segundo membro com sinal trocado. Aqui significa que eu devo extrair a raiz quadrada de quem? De menos 1. Como o expoente é par, eu tenho que pôr mais ou menos. Tá? Só que o índice é um número par. Não existe raiz real de número negativo quando o expoente for par. Tá? Se for 2, 4, 6, ela não existe. Então, se nós estivéssemos estudando o conjunto dos números reais, eu ia escrever aqui, ó, não existe em R e acabaria o problema. Só que nós estamos estudando o conjunto dos números complexos. Então a questão continua. Porque nos números complexos, você sabe que a unidade imaginária i ao quadrado é igual a quem? A menos 1. Então nós vamos resolver. Então x é igual, mais ou menos, menos 1, multiplicado pelo valor da unidade imaginária, que é menos 1. X é igual, mais ou menos. Menos e menos dá mais. E no lugar do menos 1, eu ponho i ao quadrado. Tá? Então, x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1, i ao quadrado, eu cancelo 2 com 2, e o i sai do radicando, tá? Do radical. O 1 é elemento neutro, então não preciso deixá-lo aí. Então, a raiz é mais ou menos i. Tá? Então, foi o que eu falei. Toda equação polinomial onde o expoente for maior ou igual a 1, ela terá raízes reais, no caso aqui é real, ou complexas. Às vezes, todas as raízes são reais e às vezes todas as raízes são complexas. Neste caso, a solução, eu vou colocar primeiro a raiz real e depois a imaginária. Primeiro, menos i e depois o i. Esta é a solução desta equação. Tá? Vamos resolver mais uma. Terceira. Deixa eu ver. X3 mais 3x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0. Nós estamos resolvendo pela fatoração. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui é um caso que você tem que pensar um pouquinho antes de iniciar. Se eu for fatorar,
eu posso fatorar aqui. Quem é o fator comum aqui desses dois termos? X ao quadrado, não é isso? Então, fatora. Beleza. Quem é o fator comum desses dois termos? Não tem. O 1 não pode ser fator comum, tá? Então, eu tenho que saber fatorar. Neste caso, por agrupamento. Eu vou agrupar dois termos semelhantes, tá? Dois termos que seja possível fatorar. Quais são eles? Ó? O x ao cubo e o menos x. Ó. Não dá para fatorar? E esse aqui, ó, mais 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3 igual a 0. Então, eu agrupei. Agora dá. Ó. Quem é o fator comum aqui? Ó? X. Vai ficar o quê? X ao quadrado. X por x é menos 1. Agora eu vou utilizar este sinal que está aqui, ó, mais 3. 3 não é comum? Ó? Eu vou pôr o 3 em evidência. 3x ao quadrado dividido por 3 ficou o quê? X ao quadrado. 3 dividido por 3 dá 1, que é igual a 0. Um detalhe. O termo que fica entre parênteses tem que ser idêntico. Tá? Se der um sinal diferente, pode voltar e procurar que deve ter alguma coisa errada. Tá? Então a fatoração vai ficar aqui, ó. X ao quadrado menos 1, que multiplica x mais 3, que é igual a 0. Entendeu? O termo idêntico eu coloco uma vez e ponho esse com o sinal que tiver aqui. Ó. Agora eu formei duas equações. A primeira, x ao quadrado menos 1, igual a 0. Então vamos resolver a primeira. X ao quadrado, eu passo para o segundo membro, é igual a 1. X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 1. X é igual, mais ou menos, que raiz quadrada de 1? É 1. Então, tranquilo isso aí. Agora a segunda. X mais 3 igual a 0. X é igual a quem? A menos 3. As três raízes são números reais. Então, quem é a solução? Em ordem crescente. Ó. Menos 3, menos 1 e 1. Tá? Vamos fazer mais uma para ficar bem entendido. É a quarta agora, né? Quarta questão. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais 9x mais 18 igual a 0. Então você pode fatorar por fator comum, por agrupamento ou por trinômio quadrado perfeito. Essa aqui é por agrupamento. Você vai agrupar dois termos e fatorar. Aqui, ó, você tem fator comum e aqui também você tem. Então você não precisa organizar. Então vai ficar x ao quadrado é o fator comum, é o menor expoente. x3 por x2, x. 2x2 por x2, 2. Entendeu? Mais, ó, o sinal que está aqui, ó, 9
Por que 9? Porque 18 dividido por 9 é igual a 2. Então, quando você pega o múltiplo, quando o menor número, no caso aqui, divisível pelo maior. Então você vai pegar o 9. Sempre que o maior dividir pelo menor, então ele é o fator comum. 9x por 9 dá x. 18 dividido por 9, 2, que é igual a 0. Deu igual aqui, ó? Deu. Significa que está indo certo. Então, continua. Então, a primeira equação vai ser essa. X mais 2, que multiplica x ao quadrado mais 9, que é igual a 0. Você sabe que se você multiplicar, aplicar a propriedade distributiva, você vai chegar no mesmo resultado aqui, tá? Se não chegar, porque está errado. Então lá, primeira, x mais 2 é igual a 0. Equação do primeiro grau, passo 2 para o segundo membro, com sinal trocado. Segunda, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Equação do segundo grau, só que eu resolvo da mesma forma, né? Se eu quisesse resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara, pode fazer, só que vai aumentar muito o problema, né? Menos 9. X é igual a número par, eu ponho mais ou menos. A raiz quadrada de menos 9. Deu negativo. Se fosse uma equação de segundo grau simples, eu ia escrever não existe em R. E a solução seria somente menos 2. Só que as equações polinomiais pertencem ao conjunto dos números complexos. Então não tem essa não, vai continuar. Então x é igual, mais ou menos, eu vou escrever aqui, ó, menos 9, e vou multiplicar por menos 1. X é igual mais ou menos. Quando eu faço essa multiplicação, o 9 fica positivo. E no lugar do menos 1, eu ponho o seu valor, que é i ao quadrado. X é igual a mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. I ao quadrado, eu cancelo 2 com 2 do índice. Então fica i. Pronto. Então a solução, primeiro eu pego a raiz real, sempre. Agora aqui na raiz complexa, primeiro a negativa, segundo a positiva. Então é isso, pessoal. Resolução de equações polinomiais pelo método da fatoração. Até a próxima.